Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que permite entrar à sua casa através da Rede Bandeirante de televisão. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Neste bloco nós temos o prazer de receber José Aldemir Freire, que é economista e também um membro importante do IBGE aqui no estado do Rio Grande do Norte. José Aldemir, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, bom dia aos telespectadores da TV Bandeirante. Um prazer recebê-lo. Meu caro, eu queria que você nos dissesse o que é fato, o que é boato, em relação a essa questão da suspensão ou não da contagem da população. Isso, na verdade, tradicionalmente, quer dizer, desde os anos 90, a partir da Constituição de 88, coube ao IBGE fazer a estimativa da população dos municípios para o cálculo do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E o IBGE faz os censos a cada ano terminado em zero, né? 2000, 2010, 2020, seguirem. E entre um censo e outro, a gente estima essa população. Nós reconhecemos que quanto mais distante do último censo, essas estimativas elas ficam cada vez mais imprecisas. Então, tradicionalmente, o IBGE, entre um censo e outro, fazia uma operação. Fez em 96 e fez em 2007, uma operação de contagem que é para corrigir essas estimativas. Em função de cortes orçamentários, nessa década nós não vamos mais fazer contagem populacional. Agora só faremos o censo de 2010. Nós tínhamos um projeto que era fazer uma contagem populacional e um censo agropecuário, para atualizar o último censo agropecuário, que é de 2006, 2007, mas a contagem já foi definitivamente tirada de pauta, porque como a gente não pôde fazer esse ano, não faz mais sentido nem 2016, não faz mais sentido fazer 2017, porque já está muito próximo do censo seguinte. Então, contagem está fora do nosso calendário de pesquisa dessa década e o censo agropecuário está marcado para fazer no primeiro semestre de 2017. De 2017. E quando acontecerá o próximo censo? Qual ano que acontecerá a próxima contagem da população? O próximo censo, aí agora a gente só vai fazer o próximo censo, que será em 2020. 2020. Isso. E até lá, os municípios que se achem prejudicados, eles podem ter alguma alternativa? Na verdade, não tem alternativa. Na verdade, a gente vai fazer segue fazendo a estimativa de população seguindo a nossa metodologia tradicional. A mesma metodologia e vamos seguir até 2019. Não há o que se fazer. Não há possibilidade de você fazer uma operação isolada em um município. Às vezes a gente recebe, o prefeito também. E se eu bancar? Primeiro que não dá para bancar, porque é caro, uma operação dessa é caríssima. E não há solução individual. A solução é para todo mundo. Então não tem para todo mundo. Nem pelo viés. Eu já vi prefeito também dizendo que se manifestaria pelo viés da judicialização. Nem ele judicializando. A questão é que nós não temos dinheiro para fazer o censo. Então, se o governo não disponibilizar dinheiro para fazer o censo, o IBGE não vai fazer a contagem. Então, não tem orçamento, não tem como fazer. Não tem judicialização que obrigue a gente a fazer sem recursos para fazer. Para explicar para o telespectador porque a gente está insistindo nesse assunto, é que o Fundo de Participação dos Municípios ele está diretamente ligado à quantidade de habitantes de cada município. E há um problema no censo. Quanto o município vai receber? Há um problema nisso, porque a fórmula que está estabelecida, ela é por faixas. Então, assim, tanto faz hoje o município ter 1.500 habitantes que a gente tem no Rio Grande do Norte, 10.500. Com 10 mil e pouco. E aí depois são frações de 3 mil e alguma coisa. E às vezes o município ou perde ou deixa de mudar de faixa por 1, 2, 3, 4, 5 municípios. Toda vida que sai as estimativas, a gente olha para aquele município que está bem pertinho de chegar ou que caiu por 1, 2, e a gente sabe que esse município vai reclamar, mas é uma forma, usada em per capita. O ideal, na verdade, era que a distribuição tivesse um piso e depois fosse per capita. Para cada pessoa que se aumentasse ou se diminuísse, houvesse uma variação, mas não por faixa, porque aí você tem 13.188, você recebe X.
Aí 13.189 recebe X e mais um volume grande de recursos. Então... Eu quase decorei isso de tanto ver as reclamações do prefeito. Até um município aqui que tinha 2.000 eleitores, ele é 0,6, e ele recebia o mesmo número, se eu não me lembro, era Jaçanã, que tinha 10.000 eleitores, mas se tivesse 10.500, então ele passaria para 0,1. Isso. Né? Ele passaria saia de 0,6 para 0,1. Ou seja, com o mesmo recurso, o prefeito que cuida de 2.000 habitantes terá de cuidar de 10.000 habitantes. Né? Por esse fator que o senhor está colocando, que é a faixa e não per capita exatamente. Isso. Não é isso? É, isso. Então, a gente, pelo menos no IBGE, torceria para que virasse per capita, até para diminuir o volume de reclamações que a gente tem todo ano. Todo ano chegam, e essas reclamações, à medida que a gente vai se afastando do censo, o número de reclamações que chega no IBGE é maior cada ano, porque o prefeito às vezes se sente, sobretudo quem perde, ou quem deixa de ganhar, ou quem acha que estava próximo. Mesmo, por isso que mesmo quem ganha acha que está errado, deveria ganhar mais. Não, eu brinco muito que eu digo assim, se a gente fosse ter a população que os prefeitos acham que tem no município, a gente tinha uns 5 milhões de pessoas no Rio Grande do Norte, porque todo mundo sempre acha que tem mais. É verdade. Uma questão que eu queria colocar, que eu queria perguntar para o senhor, é se essas metodologias usadas pelo o IBGE, o fato da tecnologia estar avançando muito, é possível sairmos da faixa para per capita? Não, isso na verdade não depende do IBGE, depende da legislação do Congresso. Quem então define é um isso, problema na verdade quem define isso no IBGE não é o IBGE, quem define isso é a legislação que define. O IBGE não se mete nisso, na verdade o IBGE estima a população e envia para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pega a legislação que estabelece as faixas e aí encaixa cada município dentro daquela faixa e aí determina quanto é cada município. Talvez então precise, deixa eu reformular a pergunta, talvez precise então uma atualização da legislação para sair de faixa para per capita. Exatamente. Eu acho que a tecnologia hoje já... O problema é que tem muito município pequeno e esses municípios pequenos, sobretudo os menores, não ganham com isso, né? E aí eu acho que também a questão política, você acaba não tendo muita pressão política em torno disso. Perfeito. Eu vou pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto conversando ainda com José Aldemir Freire, que é do IBGE do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua na Band e você também que acompanha as reprises através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Nós estamos conversando no programa de hoje com o chefe da unidade do IBGE no Rio Grande do Norte, José Aldemir Freire. José Aldemir, nós estamos no 5º ano de seca, uma das secas, já estão falando que é uma das secas mais terríveis dos últimos 100 anos. E isso tem um impacto em relação aos números da economia, sobretudo no que diz respeito à economia gerada no meio rural. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Duas questões, assim. Primeiro, uma seca hoje não é mais aquele drama que era uma seca 40, 50 anos atrás. Hoje você tem uma rede de proteção social no interior que uma seca já não dá mais aquela leva de migrantes, né? Aquela quantidade significativa de retirantes, de pobres, de aumento de pedinte. Hoje uma seca não fornece mais isso. O nível de ocupação no interior, os programas de transferência de renda como o Bolsa Família, as aposentadorias rurais, tudo isso reforça a capacidade da população resistir a isso. Todavia, o abastecimento urbano é um problema seríssimo. Hoje, talvez, o maior drama seja o abastecimento urbano, né? Porque hoje você tem uma série de cidades em colapso e outra em vias de colapso, e dezenas de outras com restrição de abastecimento. Vamos avançar agora para um problema com água para irrigação
no Vale do Açu, porque vai ser não há água no Vale do Açu para sustentar a irrigação de lá. Para as grandes empresas não vai ser muito problema, porque elas têm condições de cavar poço e aí irriga com poço. Para os pequenos irrigantes, sobretudo ali do distrito do Baixo Açu, é mais complicado. Tivemos perdas, embora ultimamente, 2014, e mesmo em 2015, em algumas regiões você teve pelo menos alguma coisa para pasto, para o gado, você não teve maiores... teve uma atividade que foi fortemente afetada, a cajucultura. A gente estima hoje que talvez o Estado tenha perdido em torno de 25% de sua área de cajueiros entre 2012 e agora. Cerca de 30 mil hectares de caju tenha sido debaixado e a gente ainda está levantando esses números. Talvez esse número chegue ao final do ano com uma crise maior ainda. Tivemos perdas de rebanho, sobretudo em 2012, que foi significativa. Agora, também nós não tivemos aquelas perdas que de vez em quando nós escutamos por aí. A bacia leiteira também muito prejudicada. A bacia leiteira foi prejudicada. O pequeno agricultor, no geral, foi muito prejudicado. Agora, não temos aquilo que, às vezes, de vez em quando, a gente escuta os órgãos oficiais aí falando que uma seca dessa provoca 7 bilhões de perdas por ano, 4 bilhões de perdas por ano. O volume de perda econômico no Rio Grande do Norte não é dessa dimensão, anda longe, porque as culturas mais afetadas são feijão, arroz, milho, que hoje elas têm um impacto pequeno na produção. Boa parte da produção agrícola hoje está afeta muita gente, não estou dizendo que não afeta, mas em termos de volume econômico, a perda hoje já não é tão significativa. Embora ela em função de que essas atividades, que são as principais atividades afetadas, elas têm pouca representatividade no valor da produção do Rio Grande do Norte. O valor da produção do Rio Grande do Norte hoje é 1 bilhão e alguma coisa por ano. Então, se nós acabarmos toda a produção agrícola, zerasse tudo, a perda era de 1 bilhão. Mas tem uma série de culturas, como as culturas irrigadas, que são as donas, né, de grande parte desse valor. A cana-de-açúcar também, que apesar de afetada, mas permanece forte. Essas atividades não são afetadas. A produção de leite cai, mas mesmo assim, se nós somarmos ainda a produção de leite, então, quebra de rebanho, ou seja, eu acho que não chega a 1 bilhão as perdas anuais por um ano de seca na agricultura do Rio Grande do Norte, longe dos números que às vezes se vê divulgando por aí. E esses números, quando eles são divulgados, são divulgadas também as fontes? Não. Na geral, você não sabe exatamente como foi que eles chegaram a esses números. Assim. Geralmente, eu já vi isso no governo anterior e já vi isso nesse governo atual do governo do Estado, anunciando números que passam longe dos prejuízos. Não estou negando os prejuízos da seca, nem estou negando o impacto. Só estou dizendo que os números que anunciam de prejuízo de 5, 6, 7 bilhões anuais de uma seca dessa, eles são completamente irreais. A taxa de analfabetismo nas campanhas eleitorais no Rio Grande do Norte, sobretudo quando campanha para o governo do Estado, não foi só nessa última em que Robson derrotou Henrique, mas em outras campanhas sempre aparece essa questão da taxa de analfabetos. E eu fico pensando, toda campanha eu acredito que vai ter um programa para erradicar o analfabetismo ou pelo menos diminuir. No Rio Grande do Norte ainda é muito alto comparado a outros estados? É em torno de 15% da população adulta. Mas a taxa de analfabetismo é uma coisa interessante. Ela vem decaindo ao longo do tempo. Mas a sua queda ela vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque ela hoje está concentrada na população mais idosa. Hoje, se você pegar o jovem com 14, 15 anos, a alfabetização já é praticamente universal. Então, na verdade, você não está mais entrando analfabetos nessa população. O que você tem é um estoque. Então, se você pegar boa parte dos analfabetos do Estado, eles estão aí com mais de 50, 60, 70 anos. E aí é mais complicado você porque eles estão ganhando longevidade também. Isso, e é mais complicado você trazer eles para a escola. Tem um caso, eu sempre conto isso quando falo de analfabetismo, tem um caso eu fui fazer uma palestra numa prefeitura aqui e ele disse, rapaz, a gente teve uma dificuldade com o nosso programa de combate ao analfabetismo na zona rural.
Depois chegou a energia. Quando não tinha energia, a gente era até uma atividade social do pessoal ir para a aula à noite. Depois chegou a energia, o pessoal não quer mais vai para a televisão. Outra coisa, depois que a pessoa faz 60 anos para frente, o argumento dela vai ser: eu vivi até agora sem não preciso disso, não preciso disso e tal. Então, acho que para esse pessoal é mais difícil. O melhor talvez fosse se concentrar na alfabetização daquelas pessoas que ainda estão em idade de tem um programa do EJA, né? Isso, tem uma série de programas, ou seja, não há ausência de programas. Talvez a eficiência dos programas possa ser questionada. E é isso, ele não vai ser uma tarefa fácil, ou seja, eu não acho que se acabe com o analfabetismo do Rio Grande do Norte, os 15% em 4 anos. Não acho que nenhum governo seja capaz de... Porque você teve uma série de ações nos últimos 15, 20 anos e houve redução. Esse problema, essa proporção continua se reduzindo. Mas não é fácil, não é uma tarefa trivial. Agora, o importante é isso, o analfabetismo não está mais se reproduzindo. Isso já é algo importante. No longo prazo, se você não fizer nada hoje, se você não tiver nenhum programa de combate ao analfabetismo, no médio prazo você não terá mais analfabetos no Rio Grande do Norte. Perfeito. Pedir licença ao senhor José Aldemir Freire, que é chefe da unidade do IBGE no Rio Grande do Norte. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto para o terceiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, o intervalo é pequeno. Abraçando e agradecendo você que continua conosco no programa de hoje. Este é o terceiro bloco desta edição, na qual conversamos com José Aldemir Freire, que é chefe da unidade do IBGE no estado do Rio Grande do Norte. Aldemir, nós conversávamos sobre a seca no bloco anterior e a gente sabe que não faz muitas décadas em que a maioria da população estava na zona rural. E hoje mais de 80% está na zona urbana. Tem um outro fenômeno ainda em relação a essa questão da zona urbana, que é a formação das regiões metropolitanas, com transbordamento, conurbação. Não é? E a gente vê hoje a região metropolitana eu queria que você atualizasse para os nossos telespectadores, quantos % da população do Rio Grande do Norte estão nos municípios que compõem a região metropolitana do Natal, que são 11 municípios, se não já alteraram, e quantas estão ainda nos demais municípios, que ao total soma 167? Provavelmente em torno... Só Natal tem 25%. Uma coisa interessante é que há 100 anos atrás, Natal tinha 5% da população do... 5%. Isso. Hoje, só Natal tem 25%. Mas Natal Natal cresceu até 2000. Cresceu proporcionalmente, né? Vale registrar que Natal é a segunda menor capital em termos de extensão, né, do país. Talvez por isso também. Então, aí até 2000, Natal proporcionalmente, ou seja, o percentual da população no Rio Grande do Norte que não morava em Natal vinha subindo. A partir de 2000 ele para de subir, porque Natal passa a crescer mais, principalmente nos municípios do seu entorno. A região metropolitana de Natal deve ter hoje em torno de 43%, 42%, 43% da população do estado. Todavia, eu acho a região metropolitana de Natal assim, uma expressão muito... Chique, Grande Natal? Tá melhor? Porque eu acho assim, nem todos esses municípios estão em processo de conurbação efetiva. Então a gente tem aí 68% na região metropolitana. Mas mesmo se a gente pegar... Não, a gente tem os 43%. A região metropolitana oficial, com os 11 municípios, é 43%. Sim, incluindo Natal, não somos 25%. Não, incluindo Natal. Então 43%. 43% Natal, toda a região. Se a gente pega só os municípios do Natal e os seus municípios de entorno, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, deve estar 1/3 da população do Rio Grande do Norte, deve estar nesses municípios. O que exige um esforço de gestão coletiva dessas municipalidades. Como é que eu queria lhe perguntar, você é economista, chefe da unidade do IBGE, muito respeitado lá pelo pessoal do Corecon, que é o Conselho de Economia do Estado do Rio Grande do Norte. Como é que você, e como cidadão também, eu queria lhe perguntar, como é que você observa essa falta de diálogo? Não sei nem se você concorda, eu estou dizendo que existe uma falta de diálogo absoluta entre os gestores da região metropolitana no que diz respeito aos seus desafios comuns, como trânsito, água, a questão da violência. Eles não se conversam. Eu moro em Natal há uns 13 anos, mais ou menos. Eu não me recordo da última vez
que os prefeitos da região metropolitana de Natal se reuniram para discutir alguma coisa. Não me recordo. Desafio qualquer pessoa que estiver nos vendo a lembrar-se de quando foi que eles reuniram-se as últimas vezes. Na última eleição, eu fiz 2 rodadas de entrevista aqui, no primeiro turno, no segundo turno, e a todos os candidatos eu fiz essa pergunta se Natal, que Carlos Eduardo se comprometeu aqui nessa cadeira que o senhor está, que debateria essa questão. Fernando Mineiro, que também disputou, Hermano Moraes também, que era importante essa questão de discutir Natal ser o protagonista desse debate acerca das discussões, enfrentamento de problemas comuns a nível de região metropolitana, mas até agora parece que Carlos Eduardo não disse uma palavra. Não há como se discutir, por exemplo, mobilidade urbana se não se discutir em termos de região metropolitana, ou seja, você tem municípios como Parnamirim, como São Gonçalo do Amarante ou Macaíba, que parte expressiva de sua população trabalha ou estuda em Natal. Extremóis. Extremóis, ou seja, mesmo Ceará-Mirim, um pouco mais distante, tem... Mas em função do trem e da decadência da economia lá, o pessoal vem para Natal. Isso, ou seja, então você hoje... não só na questão do transporte, mas na questão da segurança, na questão do saneamento básico, mas você não vê essas discussões, pelo menos a nível de gestores municipais, essa pauta fazendo parte de uma discussão permanente entre eles. É mais ou menos como aquela ideia de discutir o mosquito da dengue só no seu quintal, né? O quintal do vizinho tiver, você está... Sim, você pega uns casos clássicos, por exemplo, você pega aquela avenida lá da Zona Norte, depois da ponte. De um lado é Natal, do outro é São Gonçalo do Amarante. Você entra aqui para Parnamirim, o cidadão comum não sabe aonde começa Natal e aonde começa... onde termina na Avenida Natal, Ayrton Senna, ele não sabe. Não sabe aonde termina Natal e aonde começa Parnamirim. Então, você tem uma série de questões que precisavam de uma articulação entre essas prefeituras que, de fato, não existe. Em relação ao PIB da região metropolitana, é concentrado aqui o PIB do estado do Rio Grande do Norte? Deve estar aí, mais da metade do PIB do Rio Grande do Norte deve estar aqui na região metropolitana. Vem perdendo. Os municípios, pelo menos Natal, se não juntarmos Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremóis, é o núcleo da região metropolitana. Ela ainda é representativa, mas ela vem perdendo participação no PIB do estado nos últimos anos. Para onde? Basicamente para alguns outros municípios, como Mossoró, Guamaré ganhou muito espaço. Basicamente para aqueles municípios que tinham produção de petróleo e gás, eles acabaram ganhando, Mossoró e esses municípios acabaram ganhando participação. Então, os últimos dados a gente identifica essa desconcentração, mas é uma reconcentração para poucos outros municípios. A grande, mas pegamos uns 150 municípios aí do estado, eles permanecem com aquele patamar muito baixo de representatividade. Perfeitamente. Queria agradecer ao chefe da unidade do IBGE no estado do Rio Grande do Norte, economista José Aldemir Freire, pela entrevista. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora. Quero desejar a você que nos recebeu na sua casa, no seu trabalho, que tenha um ótimo e produtivo dia. Um abraço e até mais.